Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aí embaixo, já deixa o like pra fortalecer. Hoje, finalmente, rapaziada, dia 1º de setembro, aniversário do nosso Coringão, certo? Como todos sabem aí, 111 anos do maior clube do mundo, cara. Uma história, assim, sensacional. 5 operários que estavam aí insatisfeitos com o futebol sendo jogado apenas pela elite. Falaram, pô, vamos criar um clube aí do time do povo, entendeu? Um clube pros operários, pro povo. E criaram o todo-poderoso Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista, 111 anos de história, certo? Então, meus parabéns aí ao Corinthians, como que eu posso colocar? Eu não consigo descrever o sentimento que eu tenho como corintiano, e acho que nem vocês, porque a gente tenta colocar em palavras, mas não completa, não completa. Pô, você vê na rua uma pessoa com a camisa do Corinthians, vai Corinthians! A pessoa já sabe, já se entende, tem essa identificação. Então, cara, acho que é um clube, assim, sensacional. Não tenho palavras para descrever. E fica o convite para vocês. Hoje, às 19 horas e 10 minutos, inicia a live de aniversário do Corinthians, lá na Neoquímica Arena. Vai ser um evento, assim, enorme. Muitos shows. O José Colagrose Neto prometeu 3 surpresas, certo? Então, a expectativa está muito grande para esse aniversário do Corinthians. Acompanhem pela Corinthians TV e pelas redes sociais do clube. Demorou, rapaziada? Só mais um recadinho para vocês também. Para quem quiser me seguir lá no Instagram, @John do Timão, família, só pesquisar lá. O sorteio da camisa oficial está rolando lá no meu perfil. Ó, quais são as regras, John? Quero participar desse sorteio, quero concorrer a uma camisa oficial do Corinthians. As regras estão na legenda da foto, rapaziada, tranquilo pra vocês. Fechou? Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! A primeira novidade do dia, ontem o Corinthians anunciou oficialmente o lateral direito João Pedro. Estava aí no Porto de Portugal, chega ao Corinthians por empréstimo de 1 ano, certo? O Corinthians conseguiu um empréstimo aí de 1 ano com o lateral direito João Pedro. Segundo o Duílio, é para ser reserva do Fagner. Fui ver os números do João Pedro, perguntar para quem acompanhava o futebol dele no Palmeiras, no Bahia, em outros clubes. O pessoal falou, ó, teve um momento que ele até atacava bem, mas na marcação... Fui olhar ele no Porto, praticamente não jogou. Ficou uma época no Porto B. Falei, mano, não é possível. O que o Corinthians tá arrumando com esse João Pedro? O cara é bom, o cara não é? Não sei. Mais uma vez, trago pra vocês que o empresário dele é o mesmo do Roger Guedes. Então, depois que eu vi os números dele, pedi a opinião da rapaziada, ficou mais claro ainda pra mim que ele só veio por causa do empresário. O empresário Paulo Pitombeira deve ter falado, ó, a gente vai fazer uma força pra rescindir o contrato do Roger Guedes, mas depois tem que fechar com o João Pedro, que ele tá sem espaço lá, a gente precisa colocar ele em outra vitrine aí do futebol pra ver se a gente negocia ele, se valoriza. E é isso, rapaziada. Mas já fecharam com o jogador, chega aí para ser reserva do Fagner, certo? Já está registrado no BID, já tá prontinho para jogar terça-feira, caso seja a opção do Silvinho. Como o Fagner já retornou aos treinamentos também, o Fagner será o nosso titular na terça-feira, com o João Pedro no banco, reforçando o elenco do Corinthians. Mais uma vez, como eu já disse para vocês, eu não traria esse jogador, eu iria atrás de um lateral esquerdo para ser titular. Para trazer um lateral reserva para o Fagner, eu não traria nesse momento. Não era prioridade para mim, certo? Mas comentem aí, rapaziada, a opinião de vocês sobre o lateral direito João Pedro. Já foi anunciado, registrado no BID, liberado para jogar com a camisa do Corinthians. Outro também que já apareceu no BID da CBF foi o goleiro Carlos Miguel, certo? Já foi totalmente regularizado, chegou a documentação lá do Inter, o Corinthians já atualizou, mandou para a CBF novamente, já liberaram o jogador. E aí,
assim como a situação do João Pedro. Se o Silvinho quiser, já pode atuar com a camisa do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. O Carlos Miguel foi uma contratação para tampar um buraco no banco do Cássio. Porque assim, saiu o Walter e o contrato do Kaique França acaba agora, final do ano. E a gente não conseguiu vender o cara. Vai perder ele de graça. Certo? O que o Corinthians fez? Pô, não dá pra ficar só com 2 goleiros, com o Cássio e o Matheus Donelli. Achou o Carlos Miguel, viu, tinha potencial, contratou o jogador de graça, beleza, conseguiu essa contratação, e aí vai ficar para a próxima temporada com Cássio, Carlos Miguel e Matheus Donelli para os goleiros aí, as 3 opções de goleiros que teremos. E aí, se precisar de um outro goleiro, alguém tá machucado, tal, quer 2 goleiros no banco, podemos chamar mais algum da base, mas em uma situação assim, ó, fora do normal, rapaziada. No normal, teremos esses 3 goleiros. Eu vi uma foto do Carlos Miguel ontem no treino, envergadura muito boa. Muito boa. Os vídeos que eu havia visto dele, muito bom também. Só que vídeo de jogador, como eu já comentei pra vocês, só pega lance bom do cara. Todo mundo é o Messi. Todo mundo é craque, certo? Então, espero aí que a nossa comissão técnica faça uma boa avaliação do Carlos Miguel. E aí, se ele tiver potencial, quem sabe se o Silvinho tem coragem de tirar o Cássio e dar uma oportunidade pro Carlos Miguel no gol do Corinthians. E aí, rapaziada, o que vocês acham? O Carlos tem potencial? Pode vir a ser o nosso goleiro titular ou não? É a posição do Cássio, não tem como tirar o nosso gigante. Mais uma do mercado da bola, dessa vez uma notícia melhor ainda, rapaziada. O Apoel do Chipre anunciou o Léo Natel, certo? Como eu já havia adiantado para vocês aí, toda a negociação e tal, o Corinthians soltou uma nota oficial. O Corinthians liberou o atleta Léo Natel para viajar e realizar exames médicos no time do Apoel do Chipre. A negociação entre os clubes é de empréstimo até 30 de junho de 2022, com opção de compra ao final do vínculo. Léo Natel chegou ao Timão em 2020. O atacante defendeu a camisa alvinegra em 54 partidas e marcou 4 gols. 54 partidas e marcou 4 gols. Esse é o atacante do Corinthians, que jogou na ponta esquerda, jogou na ponta direita, jogou de falso 9. Mais de 50 partidas e tem 4 gols. Ele não tem uma média de 1 gol a cada 10 jogos. Não tem. Certo? E era a contratação do André Sanches. Certo? Era o cara que ganhava um salário altíssimo. Entendeu? Por isso que a dívida do clube vai aumentando. Contrata jogador ruim e paga caro. Agora a gente tá pagando caro, mas por jogador bom. Cara que chega pra ser titular e a gente não tem nem o que questionar. Pô, o que você vai falar do Juliano hoje? O que a gente pode falar do William? Dá pra contestar? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Então, rapaziada, creio que estamos no caminho certo. Desejo aí uma boa sorte pro Léo Natel, que agora a média dele seja de 5, 9, 40 gols por partida, pro Apoel do Chipre olhar e falar, mano, vamos comprar esse cara que ele é goleador, fecha com ele, certo? Tomara que o Léo Natel seja muito feliz lá no Apoel. E aí, rapaziada, o que vocês acharam dessa negociação do Corinthians, mais uma vez por empréstimo para um time de fora? Ontem o Duílio concedeu uma entrevista lá pro pessoal do Seleção Sport TV, falou sobre diversos assuntos, e um deles foi das contratações, mais especificamente do Roger Guedes e do William, certo? E falou sobre a escolha dos jogadores, certo? Sobre essa escolha dos jogadores. Primeiro sobre o Roger Guedes. O Corinthians fez um investimento não muito alto, mas também pelos direitos econômicos, pela idade e pelas propostas altas de compra dos seus direitos, ele abriu mão não só de 6 milhões de euros na China, mas também de propostas mais altas de salário e aquisição de direitos de outros clubes. É a hora que o jogador ganha dinheiro. Os valores eram grandes, certo? Então o Roger Guedes entendeu qual que era o projeto do Corinthians, comprou a ideia e falou, mano, vou fechar com o Corinthians e acabou. Acabou, eu quero ir pro Corinthians.
O William foi a mesma situação. Olhem aí o que o Duílio falou. Os jogadores querem jogar no Corinthians. Ao contrário do que escutávamos, está há anos fora, tinha contrato com o Arsenal e isso é possível dentro dos valores praticados na Liga Inglesa com a vontade do jogador. Ele quis voltar ao Corinthians, não vinha de um bom momento no Arsenal. Veio a possibilidade dele sair, sempre com clubes da Europa atrás. Só foi possível graças à vontade dele e o esforço nosso. O William abriu mão de muito dinheiro para voltar para casa. O principal fator foi a vontade do jogador. Lembra quando eu falava para vocês das negociações? Do Roger Guedes é um processo muito burocrático, mas ele quer jogar no Corinthians. Do William, se ele quiser, ele vem jogar no Corinthians. É difícil, mas o principal ponto é a vontade do jogador. O William teve proposta do Milan, da Roma, do Lyon. O Roger Guedes, pelo que o Duílio falou, teve propostas de outros clubes com um salário maior, comprando os direitos aquisitivos. Mas ele não quis. O jogador queria jogar no Corinthians, entendeu o projeto, entendeu que o clube estava se reforçando e queria brigar por coisas grandes. Clube ambicioso. E nisso os jogadores entenderam, falou, vou jogar lá. Vou fechar com o Corinthians. Renato Augusto, a mesma situação. Giuliano também. E assim a gente vai só melhorando. Mas é o que eu falo. O principal fator nessas negociações é o desejo do jogador. O Paulinho, se quisesse, estaria nesse time, como muita gente já falou, já deu exemplo. Mas ele não queria. Toda vez que perguntava, ele fugia. Não, vamos ver o que é melhor para a família. Tem que analisar as melhores opções e tudo mais, e ficava enrolando, não era direto. Então nisso a gente vê, o jogador não quer jogar no Corinthians, ponto. E é um direito dele. Boa sorte pro Paulinho também, assim como eu desejo para todos os jogadores. Demorou, rapaziada? Só atualizando para vocês aí, quero saber a opinião da torcida do Corinthians sobre essas escolhas aí das nossas contratações, principalmente Giuliano, Renato Augusto, Roger Guedes e William. Agora rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Muita gente ontem, mas muita mesmo, comentando no vídeo do YouTube, me chamando lá no Instagram, porque eu postei o vídeo falando sobre o Davi Luiz. Falei, até o momento não existe nada entre o Corinthians e o atleta. Deu, sei lá, 1, 2 da tarde, saiu uma notícia aí, Corinthians faz proposta pelo Davi Luiz. Nem sei quem foi que soltou, mas começou a rodar as páginas. Corinthians faz proposta pelo Davi Luiz. Olha aqui, John, você falou que não tinha nada, que não sei o quê, que o Corinthians não estava negociando com o Davi Luiz e bababá, bababá. Beleza. Chegou no final da tarde, o Duílio no Seleção Sport TV, participando lá da entrevista, perguntaram, e o Davi Luiz? O Duílio respondeu o seguinte, não existe Davi Luiz, não está em andamento, não existe. Estamos muito satisfeitos com as peças que chegaram. João Pedro vem de empréstimo do Porto, deve estar subindo no bid. O Porto já mandou a documentação ontem e vamos anunciar ainda hoje. Reforçar a reserva do Fagner. Certo? Então essa declaração do Duílio foi ontem. O João Pedro realmente subiu no bid, foi apresentado, vai ser reserva do Fagner e negociação entre Corinthians e Davi Luiz não existe. Tá? Corinthians não fez proposta, não tem nada em andamento, não está aguardando. Certo? Quem está no mercado é o Flamengo e clubes de Portugal. Porque o Davi Luiz já jogou lá em Portugal, tem uma passagem por lá, conhece o país e tudo mais, certo? Então, não tem negociação entre o Corinthians e o Davi Luiz. É a atualização até o momento que o nosso presidente passou. Demorou, rapaziada? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço, vai Corinthians e acompanhem a live do nosso aniversário que promete muita coisa boa. Amanhã também trago as atualizações para vocês, tudo que teve na live. Demorou, família? Tamo junto!